No Brasil e também em outros países existem carros que foram fabricados não por anos, mas sim por décadas a fio. Como o próprio título diz, carros que foram longe demais. Porém, não é minha intenção aqui trazer isso como algo negativo, muito pelo contrário. Se esses carros foram fabricados por tanto tempo, ruim eles não são. Eu também vou abordar contextos que podem explicar o porquê desses carros terem ficado tanto tempo no mercado sem grandes alterações, né? Que pode explicar esta longevidade. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a este canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Dê o joinha nesse vídeo, você ajuda muito o nosso canal, né? Vamos começar com ele, o Renault 12, o modelo francês que chegou ao mercado em 1969, teve o seu projeto iniciado ainda em 64. Olhando ele assim, podemos notar semelhanças com o nosso Corcel, e isso não é coincidência. A Willys do Brasil estava desenvolvendo um novo carro baseado no Renault 12 para substituir o Gordini. Como é que é isso, né? Por que a Willys Overland do Brasil fabricava um Renault? Nessa época, isso era comum, pessoal. Fábricas, marcas brasileiras fabricavam sob licença automóveis, modelos de outras marcas estrangeiras, né? Ali através de um contrato. A matriz, a marca, por exemplo, aqui a Renault, ela cedia os direitos de produção para a Willys, né? Foi assim também com a VMAG, que fabricava os carros da DKV, com a Home aqui de Santa Bárbara do Oeste, que fabricava a Isetta, que foi inclusive o primeiro veículo produzido nacionalmente, né, produzido no Brasil, e o próprio Jeep, que era feito também pela Willys. Então veja que a Willys fabricava carros de mais de uma marca, fabricava Renault e também fabricava Jeep, né? A mesma Willys Overland do Brasil. Acontece que nesse meio tempo, enquanto a Willys desenvolvia este Renault 12 brasileiro para entrar no lugar do Gordini, a Ford do Brasil comprou a Willys, comprou a empresa. E nesse mesmo ano, né, de 1967, ano em que a Ford estava lançando o seu Ford Galaxy, um automóvel, o primeiro carro de passeio da marca por aqui e um carro de alto luxo destinado aos mais abonados. O projeto do pequeno sedã chamou a atenção dos executivos da Ford, que decidiram dar continuidade no que se tornou o Ford Corcel, que pelo menos na minha opinião ficou até mais bonito que o original Renault 12 e ganhou até uma versão que o modelo francês não tinha, a coupé de 2 portas. A Ford extraiu leite de pedra em cima dessa plataforma, né? Fez a Belina, que na realidade era a versão também brasileira da perua do Renault 12. Realizou também anos depois, com o passar do tempo, foi realizando reestilizações em cima do Corcel de 68, desenvolveu o Corcel 2, que foi lançado no final de 77, fez também o luxuoso Del Rey em 81 e até a picape Pampa em 82. Todos esses modelos usavam a mesma base lá do projeto Renault 12 do fim dos anos 60. A evolução final do Corcel se deu em 85 com a última reestilização, que ficou ali até 86, quando o Corcel deixou o mercado. Já o Del Rey ficou até 91 junto com a Belina, e a Pampa, que foi a última da família a deixar o mercado, ficou ali até 97, ou seja, de 68 até 97 foram 29 anos de produção dessa plataforma, que foi grande responsável pelo sucesso da Ford no país. 29 anos, quase 30 anos, parece bastante tempo, e olha que teve uma reestilização profunda ali para os modelos 78, mas a plataforma ainda era a mesma. Mas quando falamos do Renault 12, existem casos até mais longevos do que os Fords brasileiros. Lá na França, país de origem desse projeto, o Renault 12 ficou em produção de 1969 até 1980 e sem grandes alterações visuais. Por lá ele foi substituído pelo Renault 18, né? Já na Argentina, o 12 foi fabricado de 71 até 94 do mesmo jeitão, só com algumas alterações leves, como para-choques, por exemplo. Essa é a ideia desse vídeo, é mostrar carros que ficaram décadas em produção com a mesma carroceria, apenas com alterações leves, né? Porque não adianta aqui eu citar o Corolla, por exemplo. O Corolla tem produção há uns 60 anos, mas já tiveram inúmeras gerações diferentes umas das outras. A ideia aqui
é trazer carros que ficaram décadas com a mesma geração. O que é o caso do Renault 12, né? Que foi produzido inclusive em diversos países e até com outros nomes. Na Turquia, ele foi vendido até o ano 2000 com o nome de Renault Taurus, né? Já na Romênia ocorreu a maior longevidade dessa plataforma. A subsidiária da Renault, chamada Dacia, fabricou uma infinidade de variantes do Renault 12 no país de 1969 até 2006. A reestilização feita em 99 já deixava visível a idade do projeto. Lá foram produzidas picapes também, inclusive com 4 portas. Estas foram as últimas a deixarem a linha de produção em 2006. O Ford Falcon foi lançado no mercado americano em 1959 e foi desenvolvido como uma versão reduzida do Ford Galaxy, lançado no mesmo ano. Inclusive no filme Herbie Rides Again, de 1974, traduzido aqui no Brasil como As Novas Aventuras do Fusca, tem uma cena aqui que eles estão naquela competição, sabe quando aquela competição onde os carros vão indo de frente um com o outro até um deles desistir ou bater de frente, né? Tem uma cena dessa em que o Herbie compete com o carro, que é justamente um Ford Falcon 61, e eu particularmente acho até meio feio esse modelo aí. No mercado americano ele ficou em produção até 1970, mas mais uma vez, aqui do lado na Argentina temos um exemplo de longevidade no mercado com a mesma carroceria. Porque lá o Falcon ficou em produção de 1962 até 1991, 29 anos com a mesma carroceria. Claro que foram feitas algumas alterações, atualizações leves, né? Em 1966, 1971, 1973, 78 e 82. O modelo saiu de linha em 91 com grandes homenagens. Esse carro foi para os argentinos mais ou menos o que o Opala foi para os brasileiros. Se bem que eu particularmente acho as modificações feitas no Opala aqui no Brasil mais felizes do que as modificações do sedã argentino. O Opala de 69 também chegou a 92 no último ano de produção com a mesma carroceria, né? Foram 24 anos de produção com a mesma base, apenas com remodelações leves. Um exemplo de sucesso também no mercado brasileiro. Coincidentemente, ele saiu de linha logo depois da abertura das importações. Este é um contexto histórico válido para o Brasil. Talvez os carros tenham ficado aqui no Brasil meio estagnados, anos, décadas, com a mesma carroceria, porque o mercado, né, o mercado de automóveis no Brasil, ele foi fechado para importações em 1976. E outra coisa, antes disso também não era fácil importar um carro. Então o mercado ficou meio defasado em relação ao que havia lá fora. Vamos falar agora de outro Chevrolet, o Chevette, meus amigos. Ele era a versão brasileira do Opel Kadett e foi lançado por aqui até mesmo antes do modelo europeu. Lá ele era chamado de Kadett C. Alguns modelos da Opel são separados dessa maneira, as gerações, né? Por letra do alfabeto. Então a primeira geração é A, a segunda é B. Por exemplo, nós temos aqui o Vectra A. Inclusive na quinta-feira agora foi um teste completo de carona com PL com o Vectra A 95, o Vectra B de 96. Alguns carros, no caso da Ford, por exemplo, tem o Escort MK4, MK3, MK5. No caso dos Opel vai dessa maneira, né? Vai A, B, e o Kadett A foi lançado lá na Europa em 1962, já o Kadett B chegou em 65 e durou até 73 quando chegou o Kadett C, que é o que nós conhecemos como Chevette aqui. O Opel Kadett D chegou em 79 e o Kadett E em 1984. É isso mesmo, o Chevette brasileiro e o Kadett, que foi vendido no Brasil a partir de 89, lá fora eram o mesmo carro. O que ocorre é que o nosso Chevette aqui ficou estagnado na geração C e foi sofrendo reestilizações feitas no Brasil em cima da mesma base. Isso foi feito em 78 e em 83. O sedã ficou em produção até 93, fazendo hora extra para entregar o segmento para o seu irmão mais novo, Corsa
classe B, enquanto o Cadete E foi vendido somente como Cadete de 89 a 98. Este foi um curioso caso do mesmo carro sendo vendido no mesmo mercado em gerações e com nomes diferentes. E mais ainda, não foi a única vez que isso aconteceu aqui no nosso mercado. Situação semelhante a essa ocorreu com o Passat, que foi lançado em 74 aqui no nosso mercado e estava perfeitamente alinhado com o Passat europeu, lançado um ano antes. Em 77 foi realizado lá fora a primeira reestilização mais profunda no modelo, que trouxe para-choques de plástico e setas do lado dos faróis. A produção da primeira geração do Passat, conhecida como B1, chegou ao fim na Europa no outono de 1980. Um total de 2 milhões de veículos foram construídos, mais de 1,5 milhão deles foram produzidos na Alemanha. A geração conhecida como B2 chegou no mesmo ano de 80 e 4 anos depois, em 84, chegou ao Brasil como Santana. Por aqui não tivemos a carroceria hatch, apenas as carrocerias sedã de 4 portas, perua e a inédita configuração de 2 portas feita exclusivamente para atender uma preferência do mercado brasileiro na época. O Passat brasileiro percorreu um caminho próprio, paralelo, recebendo reestilizações em 79, 83 e 85. Quando saiu de linha no final de 88, o Passat alemão já estava na terceira geração, chamada de B3, e que nunca veio ao Brasil de forma oficial, ou seja, o Santana era a segunda geração do Passat que foi vendida junto com a primeira geração remodelada e posicionado um pouco abaixo, Estes foram alguns casos de carros que foram fabricados por décadas com a mesma carroceria, apenas recebendo plásticas. Sessão Nostalgia traz curiosidades e histórias para todos vocês. Lembrando que é muito importante que você curta o nosso vídeo. Eu ficarei muito feliz com isso. Se você quer colocar a placa preta no seu carro, lembro mais uma vez aos senhores, entre em contato conosco, entre em contato com o canal PL, que vai proporcionar a você o certificado de coleção e também a carteirinha de filiação ao clube, que não tem mensalidade e nem anuidade. Faça já o seu contato conosco. Eu aguardo todos vocês no próximo vídeo e nesta semana teremos novos episódios do De Carona com o PL, com o review de mais um carro lá com o meu amigo Dante. Um forte abraço a todos vocês. Tchau, pessoal!